Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora encerrar o capítulo 3 do livro do Iceberg. Nós estamos agora apresentando talvez a cereja do bolo desse capítulo, né? Que é o princípio da incerteza, né? De Heisenberg. Que talvez o Heisenberg tenha tomado um pouco de popularidade, né? Tenha ganhado um pouco de popularidade depois da série Breaking Bad, né? Onde o codinome do cara lá era Heisenberg, por causa desse sujeito aí, que a gente vai falar dele hoje. Mas o princípio da incerteza de Heisenberg, ele se baseia num experimento ainda mais famoso, né? Um experimento que talvez desde o seu ensino médio você já tenha ouvido falar dele, que é o experimento da fenda dupla de Young. Então, o que consistia? Bom, vamos fazer um apanhado do que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu as ondas de de Broglie. Qual foi a proposta, qual foi a hipótese proposta por de Broglie? A hipótese é o seguinte, olha, as ondas elas podem às vezes se comportar como partículas, mas o inverso disso também teria que fazer sentido. Ou seja, as partículas também podem se comportar como ondas. E a principal partícula que ele usou nesse sentido foi o elétron, uma partícula massiva que deve ter um comprimento de onda associado. Então está na aula passada, o link vai aparecer aí em algum lugar, tá? E a gente conseguiu, pelo menos, desembolar as contas que levaram de Broglie a calcular, né, a estimar esse comprimento de onda, que mais tarde o Davidson e Germer conseguiram comprovar. Isso aí gerou a tese de doutorado do de Broglie em física, e de quebra ele ganhou um Nobel com isso, se não me engano, em 1923. Tá, uma coisa que precisa aí depois da gente colocar mais acurácia para saber essas datas. E mais tarde, alguns anos mais tarde, veio o Nobel do Davidson e Germer por conseguirem comprovar essa hipótese de de Broglie. Bom, mas a aula de hoje ela vem do seguinte: se todo elétron, né, ele pode se a gente agora aceita o fato que o elétron tem um comportamento dual, né, ele tem um comportamento corpuscular de acordo com a conveniência ou ondulatório, né? Uma das principais experiências na época que ganhou então uma explicação notável com relação a isso foi o famoso experimento de Young. Só que o experimento de Young foi realizado com luz, né? Aqui um exemplo vai ser utilizado com elétrons. Então suponhamos que eu tenho aqui uma espécie de um polarizador, eu não diria um polarizador, mas um difrator, né, para elétrons. Ficou muito torto isso aqui, deixa eu tentar fazer com um recurso. Não, mas hoje também tá difícil. Vamos lá, aperta a canetinha, Fernando. Isso, garoto. Aí você conhece, ó. Aqui você coloca mais um. E aqui um terceiro. Aperta a canetinha e vai. Pronto, fomos. Suponhamos que aqui existe um canhão de elétrons e que esse elétron está indo em direção a essa fenda dupla aí. Então aqui nós temos o nosso famigerado elétron. Esse elétron está indo em direção a esse anteparo aí, que tem duas fendas, conforme o experimento de Young previa. Mas, acima de tudo, essas duas fendas, elas distam. Então vamos colocar aqui, ó, existe uma distância entre essas duas fendas aqui que eu vou chamar de D. Então essa distância aqui, ó, ela chama D. Beleza? A gente está tentando replicar aqui o experimento de Young. Bom, obviamente aqui vai haver um anteparo, né? Então deixa eu tentar aqui. Vamos lá, aperta a caneta, segura e vai. Isso aí, garoto. Aqui nós temos um anteparo, né? E começou-se a formar figuras de interferência aqui. Então começou a aparecer aqui, vamos colocar ela aqui, sei lá, de verde, um verde assim mais ou menos. Então começou a formar aqui figuras, franjas de interferência, onde percebeu-se que o elétron ele tem um comportamento ondulatório, porque essas franjas elas são características de ondas.
Se a gente fizer um apanhado mais, digamos assim, gaussiano da coisa, nós teríamos uma onda assim, aqui vai ser bem forte aqui nesse meio, aqui ela começa a enfraquecer novamente, porque existe uma interferência entre o elétron que está passando por essa fenda e o que passa por essa fenda. Então, existem pontos de construção e destruição que o elétron interfere com ele mesmo. Não é isso? Mas isso ficou uma dúvida gigante. Como assim o elétron interfere com ele mesmo? Fica uma coisa estranha. O elétron, na verdade, você pode imaginar conforme essa ilustração, essa concepção pictórica que eu coloquei. O elétron é uma bolinha que tem uma determinada massa. Se você for ainda mais exigente, ele tem uma massa. Essa massa, se não me engano, é de 9, alguma coisa vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Como assim? Por mais que eu aceite a hipótese de de Broglie, que ele tem um comportamento ondulatório, mas de alguma maneira ele vai ter que passar ou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Aí os caras inventaram de colocar um observador. Vamos colocar um observador aqui, vamos iluminar aqui e ver qual é que é a dessa parada aí. Botou um olhão aí e vamos ver. Eu quero saber qual é a fenda que o elétron está passando para ele interferir com o próprio elétron. Né? Ele vai mandando um de cada vez. Não é que eu estou mandando assim um monte de elétrons de uma vez. Isso, se você mandar, também você forma figura de interferência. Mas se você mandar um elétron separado, um canhão atirando um elétron, um de cada vez, esses elétrons eles vão começar a fazer uma figura de interferência. Estranho isso, né? Então eles vão ver por qual fenda que o elétron está escolhendo passar. Bom, só que isso aí gera um problema, porque, de acordo com essa concepção de Young, para ver essa interferência, em primeiro lugar, a gente precisa estatizar que essa distância D aqui, ela tem que ser da ordem do comprimento de onda de de Broglie do elétron. Então vamos colocar isso, já é uma condição. Olha, senão a interferência não ocorre, tá? Então, essa distância D entre as duas fendas, ela tem que ser da ordem, aproximado, do comprimento de onda associado ao elétron. Beleza? Uma outra condição também que envolve esse D. Quando você está iluminando, ou seja, esse observador aqui não é seu olho que está lá, botei meu olho. O olho aqui foi só uma concepção artística. Mas quando você está colocando aqui esse observador aqui, você está iluminando essas duas fendas. E o fato de você iluminar essas duas fendas, você admite que tem luz sendo enfiada, tem fótons sendo enfiados ali, não é verdade? Então, para haver essa interferência, uma das coisas que você tem que levar em consideração é que a distância entre essas fendas, elas têm que ser muito maior do que o comprimento de onda do fóton. Então, eu vou colocar um gamazinho aqui que simboliza o fóton, tá? Ele tem que ser muito maior ou igual do que o comprimento de onda associado ao fóton. Beleza? Então, que isso fique bem claro. Bom, mas de acordo com Compton, né, a gente lembra lá do efeito Compton, do deslocamento Compton. Se você pega um fóton e esse fóton bate no elétron, você tem que considerar o momento disso aí. Bom, a gente quando fala em quântica, a gente nunca pode desprezar o momento das partículas envolvidas. O momento é uma grandeza chave dentro da física quântica. Então, disso aqui eu tiro uma importante informação. Essa informação é o seguinte: o momento do fóton, momento de gama, ele tem que ser, pelo menos, uma vez que eu estou aceitando que ele tem que ser associado ao comprimento de onda, ele tem que ser de acordo com o efeito fotoelétrico, ele tem que obedecer essa relação aqui, ó. H sobre o comprimento de onda do fóton. Concordam comigo? Bom, Einstein nos deu isso, não é verdade? E mais tarde o de Broglie também. Mas Einstein, pelo menos com relação ao fóton, ele não deu. O fóton ele é dotado de momento,
beleza? Então, e esse momento, ele está associado a um comprimento de onda do fóton. Ótimo, maravilhoso, ninguém discorda disso. Só que tem um porém. Quando eu estou associando isso ao elétron, agora, quando eu tenho um elétron envolvido, porque o fóton é desprovido de massa. Quando eu estou associando ao elétron, o elétron também tem que desenvolver essa pegada. Ou seja, se D ele é proporcional ao comprimento de onda do elétron, e ao mesmo tempo esse D ele tem que ser maior ou igual ao comprimento de onda do fóton, então eu tenho que fazer uma associação disso com o próprio elétron. Ou seja, de uma maneira geral, isso aqui ele tem que ser maior que o H, a constante de Planck, sobre o D. Isso aqui pensando em termos do elétron. Porque isso aqui vai ter que ser da ordem do momento adquirido pelo elétron, de acordo com o efeito Compton. Comprovadíssimo, sem eira nem beira, sem discussão. Isso aqui tem que ser da ordem do momentum do elétron. Então, que isso fique bem claro. Essas são as condições para haver interferência de um elétron, ao invés de você utilizar fótons, ou seja, iluminar o experimento de Young, você está usando agora elétrons. Então, isso aí é condição sine qua non. Ou seja, quando houver interação entre os dois, de acordo com Compton, tá, a gente pode, inclusive, ser um pouco mais radical. Nós podemos simplesmente assumir que o H sobre o comprimento de onda do fóton, ele tem que ser maior ou igual ao momentum do elétron. É isso aqui que essa relação inteira está querendo dizer. Beleza? Então, esse é o motivo principal, né? A maior consequência disso é o motivo principal que estava intrigando todo mundo na época. Porque o simples fato de você colocar esse observador aqui, aí o elétron ele deixava de se comportar como onda, todas essas franjas aqui, ó, elas desapareciam e formavam apenas duas franjas aqui, uma correspondente a cada orifício aqui do experimento de Young. Ou seja, ele deixou de se comportar como onda e voltou a se comportar como partícula. Agora, é uma situação um pouco estranha, no mínimo. Pelo menos eu tento me colocar na cabeça das pessoas que estavam observando esse experimento lá no século passado. Por quê? Se você assume que essa relação aqui é verdadeira, se você está assumindo isso, quando você enfiar um fóton ali com esse camarada aqui, esse fóton ele tem que ser muito maior do que o próprio momento adquirido pelo elétron. Ou seja, o simples fato de você observar essa experiência, você colocar um observador ali nas fendas, isso está interferindo na experiência. E isso, interferindo na experiência, o elétron, então, vai deixar de se comportar como onda e vai passar a carregar esse momento do fóton apenas. Né? Ele vai ter apenas o seu momento associado ao elétron. Então o elétron vai passar pela fenda lá e vai formar aquela linha dupla que era classicamente, né, pensando em termos clássicos, classicamente esperado para uma partícula de massa m. Bom, eu não sei se eu me fiz entender direito, mas que isso fique bem claro, né? Esse comportamento, esse simples fato de você colocar esse observador aí, na verdade, ele é a maior introdução, ele é a essência, ele é, assim, tipo, o gatilho para o princípio da incerteza. Porque isso aí, o simples fato de você colocar esse observador aí, ele está inferindo na localização da partícula. E conforme a gente sabe, né, pelo menos desde lá do seu ensino médio, intuitivamente falando, hoje nós vamos provar o porquê, nós vamos matematizar isso, mas intuitivamente, falando para você que está fazendo um curso de física ou um curso de química, que já passou pelo menos pelos fundamentos dessa matéria, né, quando você estudou, sei lá, no livro do Halliday, no livro do Szymanski, né, e que viu lá no volume 4 dele algo relacionado a isso, ou no volume 3, depende onde que você viu ótica, não sei.
você já tem em mente que não dá para prever onde essa partícula vai estar, né? E como ela vai estar. Ou você vai prever um, ou você vai prever o outro. Os dois ao mesmo tempo não vai rolar. E agora nós vamos ver matematicamente por que isso ocorre. Uma das razões pelo qual isso está ocorrendo é o seguinte. Esse elétron, na verdade, né, a gente tem que pensar nele não como uma onda contínua. Uma vez que nós estamos pensando agora quanticamente nele, nós temos que pensar em porções definidas. Então, a gente não pensa como uma onda apenas, nós vamos pensar como uma coisa que a gente chama agora de pacotes de onda. O que vem a ser um pacote de onda? Então, deixa eu escrever aqui, ó, pacotes de onda. O pacote de onda do elétron é como se ele viesse aqui para... Aí eu tenho uma onda aqui e depois foi. Ou seja, eu tenho uma definição de início e fim dessa onda. Então, eu tenho que levar em consideração que essa onda aqui, ela tem um comprimento finito. Se eu analisar aqui friamente, eu sei que ela percorre um espaço. Esse espaço aqui eu vou chamar de ΔX. Vamos aceitar isso por enquanto. Eu estou fazendo uma análise, digamos assim, grosseira da situação, né? Quando eu tenho vários elétrons, eu vou ter meio que o que a gente chama na física de batimento. O que vem a ser o batimento? O batimento é quando você tem vários pacotes de onda. Então aqui começa outro pacote de onda, aqui começa outro pacote de onda, e por aí vai. Beleza? Então, isso aí a gente tem o que a gente chama dentro da física por batimento. Bom, se é um batimento, ele é um movimento repetitivo, e todo movimento que é repetitivo, ele é periódico e frequente. Não existe movimento repetitivo, cíclico, que não tenha período ou frequência envolvida. E isso não é só classicamente falando, quanticamente também eu tenho que levar isso em consideração. Levando isso em consideração, se eu colocar então aqui num gráfico, vamos colocar um gráfico aqui e tentar, pelo menos assim, plotar esses pacotes de onda. Se eu colocar um gráfico aqui, ó, bem aqui no meio, eu vou tentar fazer exatamente para esse desenho rústico que eu fiz aí. Então eu vou tentar colocar ele dentro de uma função gráfica. Tá aqui, beleza? Acho que vai servir bem para as nossas pretensões aqui. Aqui eu tenho meu eixo Y, aqui eu tenho meu eixo X. O eixo Y, na verdade, aqui é basicamente a amplitude, né, dessa onda aí, e que a gente vai fazer uma média dessa amplitude. Ou seja, nós estamos agora com uma função de onda. Essa função de onda, se ela é repetitiva, ela provavelmente vai se comportar como uma função par, né? E se tem uma função par, esses deslocamentos aqui, na verdade, eles vão aparecer como degraus. Olha aí. Aí aqui, pá, vem outro pacote de onda aqui, pá, olha aí pra você ver. Tô tentando aqui ser o mínimo grosseiro possível, tá, pessoal? É claro que não tá, isso aqui não tá em escala, eu tô fazendo isso à mão livre, né? Mas só para vocês enxergarem aí o que está acontecendo. E aqui, não é de se estranhar, né? Obviamente, você consegue enxergar aqui a distância entre dois picos aqui, né? Entre duas cristas aqui, quadradas, né? Você consegue visualizar o lambda, o comprimento de onda, desses pacotes de onda aí, desse batimento que a gente acabou de estabelecer. Olha, isso na verdade é muito conhecido dentro da ferramenta matemática. E dentro, se a gente está, lógico, óbvio, se a gente está colocando isso dentro de uma função, para um efeito de cálculo, né, nas suas equações diferenciais, né, isso nada mais, nada menos do que uma análise de Fourier. Sim, o matemático lá, o Fourier. Quando você faz um pacote de onda que você tem aquelas gaussianas, você mete uma transformada de Fourier em cima, você vai ter isso aí. Você vai ter essa onda quadradona aí, essa onda degralizada aí, se é que existe essa palavra, né? Mas se não existe, estou inventando aqui agora. Tá? Isso, na verdade, é muito fácil de ser colocado como uma superposição de senos ou de cossenos, beleza? Essa função, lógico, é periódica, então eu posso considerar uma função par. Ou seja, se é uma função par, eu posso assumir
que, para essa situação que nós estamos colocando aí agora, um f de x, por exemplo, mais esse comprimento de onda que a gente acabou de associar aí, tem que ser igual ao próprio f de x, porque a função, como eu disse, é periódica, ela é repetitiva. Ficou claro isso aí para todo mundo? Eu espero que sim, porque, olha, uma das coisas que não dá para fugir dentro de um curso superior de exatas é da análise de Fourier. Se você não gosta de Fourier, meu amigo, você está no curso errado. Por quê? Uma razão bem simples é essa. Se eu tenho que analisar um sinal de seno, um sinal ondulatório, não tem como. Fourier é o mais indicado, se não o único indicado. Eu desconheço outro que mexe com isso. Eu, por exemplo, que trabalho como radioastronomia, eu tive que fazer análise de sinal de rádio, né, obtido na antena, e esse sinal vai sendo convolucionado, ou seja, transformada de Fourier, mais transformada de Fourier em cima, até eu conseguir amaciar, suavizar as gaussianas que vêm aparecendo no sinal e transformar aquilo numa imagem decente. Beleza? Bom, isso é só um adendo aqui da aula. Mas, uma vez que eu tenho, então, essa função par, essa função, você vai lembrar lá do seu cálculo 2 ou das suas equações diferenciais B, essa função ela tem que ser obedecida como uma função de seno. Então, ela vai ter essa cara aqui, ó, f de x, beleza? Agora eu já estou associando o cosseno nisso aí, tá? Ele é o somatório que vai de um número n que começa desde o zero até o infinito, deixa eu só consertar esse somatório aqui, vai até o infinito, de uma razão a n, de um número inicial a n, beleza? Vezes o cosseno de um número de onda kn, beleza? Vezes a função x, né? Bom, uma vez que eu estou trabalhando, eu tenho que ter uma incógnita, vezes a função x. E o fato de eu usar cosseno nisso aí, isso significa que essa função é par. Vou colocar aqui, ó, função par. Beleza? Que isso fique bem claro. E esse Kn aí, Fernando, o que é isso? Bom, esse Kn, que eu falei que é o número de onda envolvido, deixa eu só colocar ele aqui. Esse Kn, na verdade, ele é o número de repetições que você tem. Ou seja, ele vai ser associado a 2π sobre o comprimento de onda envolvido, vezes o número de repetições que está nessa situação aí. Esse número de repetições, conforme está aí dentro desse sigma, ele começa do zero e pode ir até o infinito, depende da sua análise. Beleza? Mas e se a função for ímpar? Eu acabei de colocar uma função par. E se a função for ímpar? Bom, se a função for ímpar, eu só vou trocar esse cosseno aí por um seno. Tá? Vai ficar uma coisa basicamente idêntica, tirando que eu estou trocando o cosseno por seno, evidentemente. Né? Então a minha função, ela vira isso aqui. Ó. Ela vai também ser uma somatória que vai de n igual a zero até o infinito, de um número a n, só que agora eu tenho um seno que vai de um número de onda kn vezes x. Então, isso aqui vai ser a minha função ímpar associado a um movimento ondulatório, um movimento, digamos assim, de Fourier, né? Uma análise matemática de Fourier dessa função de onda. Bom, isso nos leva a pensar um pouco, isso dá para a gente ter um pouco de queimar um pouco de fosfato aqui para poder analisar essa onda que está aí. Por quê? Essa distância que está aqui, ó, vou trocar de cor aqui, deixa eu colocar um amarelo. Essa distância que está aqui entre os dois Ks, né, então eu tenho uma distância inteira aqui que eu tenho que ser analisado entre os números de onda. É claro que aqui não está em escala, isso para nós aqui na figura pode parecer meio estranho, mas uma vez que essa figura esteja totalmente em escala, totalmente equilibrada, né, você vai perceber que a cada n eu vou repetindo a mesma onda. E se eu vou repetindo a mesma onda, essa distância entre os dois Ks consecutivos, eu tenho que fazer uma análise matemática dela. Por exemplo, entre dois Ks, vamos colocar assim, entre dois Ks consecutivos, eu estou perdendo um tempo aqui escrevendo isso, pessoal, porque conforme eu já venho avisando nos meus últimos vídeos, eu vou disponibilizar as minhas notas futuramente, eu já estou estudando uma maneira de fazer isso, para auxiliar os futuros alunos
que venham assistir essas aulas pelo YouTube ou mais tarde também na Udemy, onde eu vou abrir um curso específico para mecânica quântica. Lembrando que a gente está vendo agora física quântica, é basicamente uma introdução. Tá? A mecânica quântica ela vai vir com Schrödinger, né, ou Schrödinger. E nós vamos ver o porquê. No final dessa aula nós vamos falar um pouquinho dele. Tá? E você vê que é uma coisa completamente operacional. Então vai precisar de um curso à parte para isso. Tá? Então eu estou perdendo algum tempo aqui escrevendo isso, organizando essas notas, para que o aluno adquira essas notas no futuro e assista às aulas munido, sem precisar perder muita atenção, escrevendo, parando no vídeo, papapá, porque você já vai ver de onde que está saindo toda essa xanguana que eu estou escrevendo aí, beleza? Então, olha, para 2 casos consecutivos, nós temos que pensar o seguinte, se eles tendem a zero, dá uma olhada aqui. Se esse K aqui tende a zero, olha para essa relação aí. Se esse K tender a zero, então, ó, se K tende a zero, o que acontece com o lambda? Bom, o lambda diverge. Ou seja, o nosso lambda aqui, ele vai para infinito. Beleza? Então, quando você aproxima os Ks, ou seja, você está pegando essa onda aqui, ó, você está pegando essa parte que eu achurei de amarelo aí, ó, e eu estou estreitando, estou aproximando os Ks. Ou seja, eu estou mexendo, você está lá no seu oscilador, né? Você está mexendo e aproximando bastante esses Ks. Ou seja, eu estou fazendo a distância entre os Ks ir para zero. E se eu faço essa distância para ir para zero, o que acontece? O comprimento de onda ele vai só achatando e vai para infinito. Bom, faz sentido isso, né? Porque na verdade, quando você está fazendo isso, você tem que desconsiderar aquela noção quântica de Planck, de enfiar um sigma lá dentro, e a partir do momento que você tornou, se isso foi para o infinito, você tornou isso uma coisa contínua. Ou seja, de uma maneira geral, isso aqui tem como consequência... A aula de hoje está um pouco abstrata, mas eu estou indo devagar aqui para ver se o pessoal consegue entender de vez o que é o princípio da incerteza, porque isso na mecânica quântica vai fazer falta, hein, pessoal? Então, aqui, por exemplo, se eu aproximo demais os Ks e o lambda tende para infinito, já não é tão conveniente assim mais usar o sinal discreto de sigma. Nós vamos ter que trocar esse sigma pelo sinal da integral. Ou seja, a coisa vai virar contínua. Beleza? Então, na verdade, isso aí não é nada de novo para quem tem um curso sólido de cálculo, para quem tem um curso sólido de equações diferenciais. Porque isso, na verdade, é o que a gente chama de transformada de Fourier. Tá legal? A gente está transformando... O que é a equação de Fourier? A equação de Fourier, eu vou colocar ela de outra cor aqui para diferenciar do raciocínio que nós estamos fazendo exclusivamente para isso, tá? Para a física quântica. Mas só um adendo matemático aqui. Uma função de Fourier, ela é determinada por f de x, ela vai ter essa cara aqui, tá? Que vai de menos infinito até mais infinito, de um número a que corresponde a um número de oscilações, k, beleza? Associado a um cosseno ou seno, depende se você está com a função par ou ímpar, desse kx em função do dk. Por que eu estou fazendo em função do dk? Não é esse k que a gente está aproximando? E quando a gente está aproximando, o sinal de sigma já não é mais conveniente. É legal mesmo agora usar a integral. Ou seja, lá na radioastronomia, que é a minha formação onde eu fiz, que é a minha expertise, quando você pega um sinal vindo de uma antena, então tá aqui, eu vou pegar até minha luminária aqui. Minha luminária tá fácil, porque ela tem ela quase que parece uma antena. Então vem um sinal vindo do céu. Pum! O sinal veio do céu aqui e tal. Aí você vai passar ele os fios, né? E você vai chegar no correlador. A gente chama em inglês de correlator. Nesse correlator você tem o multiplier e você tem o integrator. Adivinha por que chama integrator? Você tem uma chance só para adivinhar. Por que isso chama integrator? Simples, meu filho, porque eu acabei de tirar esse sinal de sigma aí e transformei num sinal de integral. Ou seja, eu apliquei uma transformada de Fourier.
Simples assim, né? Nem tão simples, né, pessoal? Mas enfim, essa é uma aplicabilidade matemática dentro da física que, nossa, isso é uma revolucionante, assim, se você for pensar bem. Por quê? Na hora que você associar, então, essa distância x aqui, essa distância x aqui do meu pacote de ondas com o número de ondas envolvidas, ou seja, se eu tiver essa distância x associada ao número de ondas envolvidas, ou seja, se isso é válido para coisas diferenciais, é válido para coisa um pouquinho maior, né? Uma diferença, um delta, não é isso? Isso aí não pode escapar muito, de acordo com a transformada de Fourier, isso não pode escapar muito do valor igual a 1. Só que a gente adora fazer uma coisa. Bom, estatisticamente isso é grosseiro demais. Né? A gente não pode simplesmente tirar uma conclusão matemática como essa e deixar ela assim crua, né? Que a gente fala de raw em inglês, não é isso? A gente tem que fazer uma média disso aí. E uma vez que você está fazendo a média estatística disso, você está fazendo o x barra. E matematicamente, em termos estatísticos, então, ó, x barra é a minha média. Em termos estatísticos, na verdade, você está fazendo o quadrático médio. Você está fazendo o cálculo quadrático médio disso aí. E como é que fica esse cálculo quadrático médio? Vai ser isso aqui, ó. Esse x barra, na verdade, ele corresponde a raiz quadrada, beleza? De o x menos o x médio, beleza? Isso tudo aqui é elevado ao quadrado. Beleza. Estatisticamente a gente está amparado, estamos munidos, só que na hora que você fizer essa conta, você vai achar uma relação mais ou menos assim. Esse ΔX que multiplica o ΔK, ele tem que ser maior, que essa é a condição, na hora que você calcula essa raiz aí, ele vai ter que ser maior ou igual a meio. Olha, para quem sabe ler, um pingo é letra. Na hora que você está vendo isso aí, essa relação aqui que eu acabei de escrever, na hora que você está vendo isso, isso não te lembra nada, não. Isso não é familiar para você, não. Por quê? Se você for pensar bem, vamos escrever aqui, ó. Esse camarada aqui, na verdade, ele diz respeito à posição, né? A localização, vamos colocar assim, localização. Beleza? Ou seja, ele está linkado à posição do meu pacote de onda. Tá aí. Beleza? E o K? O K está relacionado a quê? Deixa eu trocar a cor da canetinha. O K está relacionado a quê? Vou colocar essa caneta verde aí para dar um efeito assim mais pedagógico na coisa. O que o meu K aqui então está relacionado? O meu K, na verdade, ele está relacionado à interpretação do número de onda, do números de pacotes de ondas que eu estou enviando nessa situação aí. Mas como é que eu vou pensar nisso de uma maneira mais assim matemática da coisa? Bom, eu posso simplesmente adotar a estratégia de Fourier para isso. E como eu adotaria essa estratégia de Fourier para isso? Bom, para quem fez Fourier, na prática, quando você faz todo esse equacionamento aqui, essa coiseira toda aqui, na prática, quando você aplica uma transformada de Fourier, você está pegando o grande e transformando em pequeno, e o pequeno vira grande. Ou seja, ele está sempre assim. Grande é pequeno, o pequeno é grande, o grande é pequeno, o pequeno é grande. Beleza? Então, o ΔX, a gente pode colocar aqui como uma... Pera aí que eu já vou explicar mais desse ΔK. Esse ΔX, na verdade, que está relacionado à localização, à posição, ele vai, na hora que você está pegando pacotes bem pequenos disso, então vamos colocar aqui, ΔX pequenos. ΔX pequenos. Quando eu tenho esse ΔX pequenos, tá, invariavelmente, o meu ΔK vai crescer. Beleza? Então o meu ΔK vai ficar muito grande. Vou escrever aqui, ó. Grande. Beleza? Ou seja, ele superpõe um número grande de frequências,
que não dá para simplesmente associar os dois muito pequenos e os dois muito grandes, porque um está fazendo a transformada de Fourier do outro. Beleza? Então não tem como, e vice-versa, né? Então não tem como eu desassociá-los a essa condição matemática, tá certo? Então vamos voltar aqui agora que nós estávamos falando do nosso ΔK. Bom, vamos voltar aqui no nosso comprimento de onda. Deixa eu copiar ele aqui, porque eu vou precisar dele aqui de uma maneira mais... Peraí que... Deixa eu fazer de novo, porque quase que eu corto o ΔX aqui. Eu vou precisar desse ΔX também. Então vou colocar ele aqui embaixo. Veio tranquilo, sem maiores delongas. Eu sei que esse pacote de onda ele está andando. No nosso caso aí, no nosso vídeo, ele está indo da esquerda para a direita. Beleza? Então o que acontece? Quando ele está indo da esquerda para a direita com uma velocidade, então deixa eu colocar aqui um vetor velocidade bacana para ele aqui. Eu vou colocar de roxinho mesmo. Então todo esse pacote está se movendo com uma velocidade v aqui. Beleza? E se eu estou considerando que esse pacote de onda é oriundo de um elétron, ele tem uma massa m. Então ele tem uma massa m aqui envolvida que está compreendido dentro desse ΔX de vermelho aí. Beleza? Bom, mas quando a gente está falando de quântica, quântica não gosta muito que você pense apenas em termos energéticos sem considerar o momento. Né? Então, sempre que você está trabalhando com quântica, você tem que considerar o momentum dessa partícula. E o momentum, de acordo com o efeito fotoelétrico einsteiniano, ele é dado por isso aqui. Ó. Então, deixa eu escrever. Eu vou continuar com verde aqui para dar continuidade a essa seta verde aqui que eu escrevi aqui. Esse momentum, ele pode ser dado por H sobre lambda. Pode não, ele é dado por H sobre lambda. Mas se você lembrar bem que esse ΔK, aí na verdade, ele é isso aqui, ó. Então, lembrando que o K é 2π sobre lambda, vamos colocar aqui, ó. K é igual a 2π sobre lambda. Fatalmente, vocês devem estar escutando um cachorro latir ao fundo aí, é claro. Esse é o preço que se paga por gravar aulas em casa, né? São questões pandêmicas que fogem ao meu controle, por enquanto, que eu pretendo profissionalizar um pouco mais essas aulas. Tá? Isso aí o cachorro não cala, né, bicho? Impressionante. Que esse cachorro pincha, chato pra caramba. Mas enfim. Então, ó, dando continuidade aqui, eu tenho o P que vai ser H sobre lambda e esse K como sendo 2π sobre lambda. Então, na hora que eu colocar isso tudo aí dentro da minha fórmula, eu vou simplesmente sacar que, na hora que eu fizer a substituição disso aí, porque se eu inverter esse lambda aqui com esse K, então esse lambda vira 2π sobre K. Perfeito? Então, o que acontece se eu pegar essa relação aqui, vou copiá-la, se eu pegar essa relação, vou botar aqui embaixo, não, vou deixar lá em cima, deixa eu só copiar mesmo, que eu acho que é mais vantajoso do que acabar com a nota da aula desse jeito. O que acontece se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, e simplesmente multiplicá-los por 2π aqui em cima e 2π aqui embaixo? Que é isso matematicamente que eu estou fazendo. Então, uma vez que eu coloco esse 2π aí em cima, eu tenho o inverso. Isso aqui, ó, não é familiar, não. Olha de onde que ele está vindo aí. Olha aí. Eu tenho esse 2π sobre K como sendo meu próprio K. Então, na verdade, essa fórmula aqui, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. O meu momentum, ele vai ser H sobre 2π, que multiplica K. Esse H sobre 2π, ele é tão recorrente dentro da física quântica, mas tão recorrente, que a gente costuma falar que é a constante de Planck. A gente costuma falar, não. Ele, matematicamente, é a constante de Planck normalizada. Beleza? Então, isso aqui, na verdade, ele vira momentum, vai ser H cortado, H barra, que vocês vão topar com isso aí nos livros, vezes o K. Ou seja, de maneira bem educacional e pedagógica, em termos quânticos,
o ΔP do momentum associado a essa frente de onda, esse pacote de onda aí, ele é dado pela constante de Planck normalizada, H barra, vezes o ΔK. Tranquilo? Bom, mas, vamos colocar isso aqui, mas, ΔX vezes o ΔK, ele tem que ser maior que meio. Não foi isso que a gente viu aqui em cima? Olha aí. Esse ΔX, ele tem que ser maior do que onde que eu coloquei. Tá aqui em algum, tá aqui, ó. Não é isso aqui que a gente definiu lá em cima? Então, se esse ΔX vezes ΔK tem que ser maior que meio, então eu vou assumir o seguinte, tá? A consequência disso será que esse ΔX vezes o ΔP, beleza? Vai ser maior que a constante de Planck normalizada sobre 2. Tá aí, pessoal. Isso aqui é o cerne do princípio da incerteza de Heisenberg. Porque isso está nos dando a incerteza da localização, e está nos dando também a incerteza do momento. Beleza? Ou seja, se você tem a incerteza do momento, você basicamente está tendo a incerteza da velocidade. Então, toda vez que você lembra lá da sua química do primeiro ano, ou da física lá do seu ciclo básico, do seu curso superior, na hora que você estudou naquele livro do Halliday, ou do Sears, ou seja lá de quem for, você sabe que o princípio da incerteza você pode determinar com muita certeza a localização, mas sem mexer muito na velocidade. Ou o inverso disso. Você pode determinar a velocidade sem mexer muito na localização. Eu posso saber qual é a velocidade desse elétron dentro de um orbital, por exemplo, sem saber a localização dele exata. Por isso que a definição de orbital é essa. Orbital é o local onde mais provavelmente você vai encontrar um elétron. Porque eu não posso definir exatamente onde ele esteja, sendo que ele está com uma velocidade lá dentro. Perfeito, então? Bom, alguns comentários com relação a esse princípio da incerteza de Heisenberg. Situações extremas. Vamos pensar assim, situações extremas. Deixa eu colocar aqui, mudar a cor da canetinha, só para a gente encerrar essa aula, que essa aula já está ficando para lá de longa. Então, situações extremas. Vamos pensar. A primeira coisa é o seguinte. Da mesma maneira que eu pensei lá atrás, se ΔX for a zero, ou seja, se eu definir um espaço, se eu pegar um espaço grande e colocar ele confinado num espaço muito pequeno para determinar essa localização dele, então se ΔX for a zero, a consequência disso é que o meu ΔP diverge, tá? Ele vai para infinito. Beleza? Mas por que, Fernando? Princípio da incerteza. Se eu aumentar demais esse ΔX aqui para o infinito, a minha velocidade ela tende a zero, ou seja, o momentum vai tender a zero. A minha onda certamente voltará a ser senoidal. Se eu tenho um pacote de ondas, na hora que eu fizer isso, se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar novamente esse gráfico que eu fiz aqui, ó, esse camarada aqui, ó, peguei ele e simplesmente reduzir esse ΔX dele aí, ou seja, eu peguei esses quadrados aí, fui cada vez deixando ele menor pra caramba. O que que acontece? A velocidade dele cresce pra cacete. E se a velocidade dele cresce pra caramba, né, ele volta a ser uma onda senoidal. Ele deixa de ser uma onda quadrada e volta a ser uma onda senoidal. Aí é o inverso de uma transformada de Fourier. Ou seja, um processo deconvolutivo. Se antes eu tinha na transformada de Fourier um processo convolutivo, agora eu teria um processo deconvolutivo, uma deconvolução desse processo de Fourier. Beleza? Então, essa é uma situação extrema que você pode pensar. Beleza? Então, aqui nós teremos um processo convolutivo, não é isso? Nós teremos um processo convolutivo aqui. E aqui nós teremos um processo deconvolutivo, de acordo
com a visão de Fourier dessa situação. Beleza? Uma outra coisa, a gente não pode pensar nisso apenas no eixo X. Nós temos que pensar isso tridimensionalmente. Então, em 3 dimensões, que isso aí vai dar pano para manga na mecânica quântica, tá? Então, em 3 dimensões, em 3D, a gente vai ter que analisar esse princípio da incerteza. Então, vamos colocar aqui um ΔX em relação a um ΔPX. Isso aqui tem que ser maior que a constante de Planck normalizada sobre 2. Eu tenho que pensar a mesma coisa agora para Y. Então tá aí, ΔPY também tem que ser maior que H barra sobre 2 e, obviamente, para Z. Então, ΔPZ tem que ser maior ou igual a H barra sobre 2. Então, eu já coloquei aí 3 condições para que isso ocorra, tá? Mas existe ainda uma quarta que eu não posso deixar de considerar. Essa quarta condição, na verdade, ela dirá a respeito de uma prática que eu já até falei numa aula passada aí, mas um capítulo mais na frente desse livro, que é o capítulo 12, se não me engano, onde eu trabalho um pouco de espectrometria. Na espectrometria, uma vez que você está assumindo que isso aqui é verdade, então vamos colocar aqui, se esse ΔX vezes o ΔK, ele tem que ser maior ou igual a meio, né, lá o cerne do nosso princípio da incerteza, e se eu fizer uma análise pura e simples desse pacote de ondas aí, dessa frente de ondas aí, tá aqui a minha frente de onda, como terminou. Se eu fizer uma associação do espaço aqui no meu ΔX, então tá aqui, eu tenho aqui o meu ΔX. Esse ΔX nada mais é, se esse pacote está se movimentando para a direita, então vou voltar lá. Na verdade eu poderia ter copiado isso, né? Mas está se movimentando para a direita aqui com velocidade v. Classicamente eu posso pensar que esse ΔX, de uma maneira bem rústica, ΔX, ele vai ser a velocidade vezes o ΔT. O tempo que a gente tem associado a isso aí. E o meu K, deixa eu trocar a cor da canetinha aqui agora. O meu K, ele vai estar associado de uma maneira diferente. Por quê? Se eu estou pensando em termos de velocidade, de espaço percorrido, eu tenho que pensar em termos de energia. Mas, conforme eu disse antes, a física quântica ela não trabalha com energia como sendo energia cinética pura e simples. Ela trabalha com energia associada ao momento. E se eu trabalho com energia associada ao momento, essa energia ela tem que obedecer essa relação aqui que nós já vimos nas nossas aulas passadas, que vai ser o momento elevado ao quadrado sobre 2m, onde esse m, na verdade, é a massa da partícula envolvida, que no nosso caso aqui seria o nosso elétron. Mas a gente gosta de complicar as coisas, de meter uma matemática nisso aí, né? Se eu fizer o diferencial, olhando só para essa relação aqui, se eu fizer o diferencial, olha se vocês concordam com isso que eu vou fazer aqui. Ó. Se eu fizer o diferencial de DE e diferenciar isso em relação a P, eu terei aqui, na verdade, 2P sobre 2M, que multiplica diferencial de P. Concordam? Foi apenas um estratagema matemático. Bom, eu posso cortar esse 2 aqui e ver o que sobra. O meu DE, na verdade, vai ser P sobre M vezes dP. Mas peraí, o momento, ele é mv. P sobre M é velocidade, pô. Então, isso aqui eu posso colocar ainda escrito de uma forma mais enxuta. DE é igual a V vezes dP. Simples assim. E vamos substituir, então, aqui na relação master. Nessa relação aqui. Vamos ver o que dá. Meu exercício, eu estou tentando tornar esse exercício o mais elegante possível, né? Mas eu sou muito desorganizado, eu preciso melhorar isso. Mas siga a seta de verde agora, tá? Para a gente melhorar isso aqui. Mas eu acho que está dando para vocês entenderem, né? Então aqui eu terei o ΔX, eu acabo de falar que é V vezes ΔT. Tá aí. Acabei de colocar aqui. O DE aí, na verdade, né, se eu colocar, na hora que eu coloco o meu DK ali, o meu DK, na verdade, está analisando a variação de energia. Então, se eu passar esse cara aqui para o outro lado, ele vem dividindo. Um matemático, toda vez que a gente faz isso, um físico faz isso, um matemático infarta. Mas azar é deles.
Então, isso aqui, na verdade, se isso é válido para um diferencial, é válido para um delta. A gente pode pensar para coisa um pouco maior. Se é válido para fóton, a gente pode pensar um pouco para elétron também. Não é assim que a gente está mexendo nessa associação? Então, na verdade, eu tenho um ΔE dividido aqui pela velocidade. E isso aqui tem que ser maior, tem que respeitar o princípio da incerteza, tem que ser maior que h barra sobre 2. Beleza? Olha, eu posso cortar aqui velocidade com velocidade, porque está implorando para isso aqui. Então, o que sobra é o seguinte. Esse ΔT vezes o ΔE, isso aqui tem que ser maior que h barra sobre 2. Pronto. Acabei de colocar aqui agora uma quarta relação envolvendo o princípio da incerteza. Bom, agora que eu estou vendo que no vídeo aí está saindo cortado. Eu acabo de estabelecer aqui uma quarta relação para o princípio da incerteza. Quando você não tem o tempo associado ao estado energético, ou das duas, uma. Ou você, vamos pensar num exemplo bem grosseiro. Você está lá no efeito fotoelétrico, certo? Você iluminou lá uma placa de sódio. Aí esses elétrons vão saltar para camadas exteriores. Talvez até saiam da placa. Né? Uma lâmpada uma lâmpada dessa fosforescente aí, fluorescente, desculpa, ela funciona dessa forma. Você vai lá, excita o elétron vai lá para o estado mais energético, mas ele não curte muito ficar nesse estado energético, ele vai voltar emitindo um fóton. Mas aí você fala assim, poxa, mas quanto tempo ele ficou nesse estado excitado? Não posso dizer. É difícil dizer. Por quê? A variação energética que está aqui, ou você fala quanto de energia ele recebeu ou quanto tempo ele ficou nesse estado. Os dois não dá para fazer. Por quê? Porque vai ferir o princípio da incerteza de Heisenberg. Beleza, pessoal? Bom, essa aula de hoje já ficou para lá de longa. Eu vou me despedir por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um encerramento do capítulo 3 do livro do Heisenberg. Com isso aí nós estamos encerrando. E guardem bem esse princípio da incerteza, porque ele vai ser ao longo do nosso curso de quântica aí muito recorrente. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de colocar o seu like, tá? Dê o seu like aí, se inscreva no canal, beleza? Ative essa sineta, tola o dedo nessa sinetinha aí para você receber as aulas em primeira mão. Porque eu tô liberando aula assim à torta e à direito. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e até mais.